Bom dia, bom dia. Chegamos um pouquinho atrasada hoje, que a gente estava lá na praia. O Wi-Fi não pegou. Eu tentei de tudo, mas está ventando muito na praia e nós não conseguimos fazer a live lá. Mas o Senhor nos trouxe para aqui, para esse lugar aconchegante, esse lugar onde o ventinho do Espírito também está soprando e Deus tem uma palavra poderosa ao nosso coração. Eu te convido hoje a tomar esse cafezinho com Yahvé. Que coisa deliciosa é acordar, né, nessa manhã de quarta-feira, né, e meditar na palavra de Deus e aprender coisas preciosas que Deus deseja nos ensinar. Bem-vindo a você que está chegando, vai compartilhando essa live, porque hoje nós falaremos sobre um tema maravilhoso, que é a promessa de Deus, de livramento, de bênção, como Deus nos conhece e nos chama pelo nosso nome. Você sabia que Deus te chama pelo teu nome? Deus sabe seu CPF, seu endereço. Deus te conhece e tem palavras maravilhosas a serem reveladas nessa manhã. E hoje nós estaremos perseguindo o tesouro, o grande tesouro, né? E esse mês é um mês em que nós estaremos à caça do tesouro, né? Nós estaremos caçando toda a preciosidade que Deus tem a nos revelar a cada manhã, a cada minuto da nossa vida. E você deseja receber preciosidades do reino dos céus para o teu coração? Vem estar conosco, chama uma pessoa querida, vem compartilhar essa live, né? Vem buscar aquilo que Deus deseja ministrar no nosso coração, que é poderoso, a palavra de Deus. Hoje, Deus tem uma palavra muito linda e que vai fazer toda a diferença na nossa vida. A gente convida o Espírito Santo a vir nessa manhã nos revelar uma palavra de poder, uma palavra impactante, uma palavra que mude a nossa vida, que faça sentido a nossa existência. E a palavra de hoje, ela se encontra em Isaías 45, de 1 até o versículo 3, nós estaremos meditando, tomando esse cafezinho com Yahvé. Que delícia é a sua presença, Senhor. Que delícia é a tua palavra, inspiradora ao nosso coração. E nessa manhã, a palavra, ela vem do trono de Deus de uma forma que eu nunca vi antes, né? Eu nunca vi antes. Porque essa palavra, ela foi revelada ao profeta Isaías 200 anos antes do acontecimento. Foi uma palavra profética que esse profeta Isaías ministrou. Jane, bom dia, Jane, bom dia. Nós nos atrasamos um pouquinho, Jane, porque nós estávamos na praia e a live não pegou, caiu, e nós tivemos que nos atrasar um pouquinho para voltar para um Wi-Fi melhor. Mas vamos abrir a Bíblia em Isaías 45. Olha, ontem Deus falou ao meu coração nessa passagem, quando eu estava lendo essa passagem para meditar. Denise, bem-vinda, Denise. A luta foi grande para entrar nessa live hoje, porque eu acredito que Deus tem uma palavra de muito impacto ao nosso coração. E eu fui para a praia, tentei fazer a live lá, o Wi-Fi não pegava, tentei entrar, reconectar e não pegava de jeito nenhum. E eu falei, Senhor, essa palavra, ela é poderosa, porque ela revela um atributo de Deus, né, que é a onisciência, onipresença, onipotência, de uma forma extraordinária. E nós vamos continuar meditando sobre os tesouros. Nós estamos em busca dos tesouros do Senhor, né? O tesouro, né? A gente vê que as preciosidades que Deus deseja ministrar e revelar ao nosso coração. Você sabia que você tem tesouros profundos que estão escondidos em lugares ocultos, em lugares escuros? Nós vamos aprender isso nessa passagem que fala: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Que palavra! Eu fiquei impactada com essa palavra.
E essa palavra ela se encontra em Isaías 45. Isaías foi um profeta que cerca de 150 a 200 anos antes do acontecimento, ele revelou sobre a vida de um grande homem chamado Ciro, que seria um governante que iria libertar o povo. Olha que palavra, a profecia que diz que Deus escolheu um homem chamado Ciro para libertar o povo de Israel de um cativeiro babilônico e reconstruir o templo de Jerusalém. Só que Isaías falou essa profecia, ela narrou essa profecia que está escrito no livro de Isaías 45, 150 a 200 anos antes do nascimento do Ciro. Que coisa tremenda. E olha o que ele falou. Deus falando em profecia para Isaías. Ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Que palavra poderosa, meu irmão. Que palavra maravilhosa. Quando 200 anos antes do nascimento do rei, desse Ciro, Deus já tinha predestinado, já tinha planejado o que iria fazer com ele, que ele seria um ungido do Senhor, que Deus iria sustentá-lo, ia pegar pela mão direita, que Deus ia abrir as portas, derrubar as portas, né? E Deus iria destronar reis, que Deus iria aplainar os caminhos tortuosos que ele pudesse vir a passar, que ele quebraria as portas de bronze. Olha que palavra! E despedaçaria os ferrolhos de ferro. E mais precioso ainda, daria a ele os tesouros, os grandes tesouros que estavam ocultos, escondidos, e as riquezas encobertas, para que ele soubesse que Deus é Deus, para que ele reconhecesse o Deus de Israel, para que ele pudesse ser chamado pelo nome dele. Olha que coisa linda, que coisa profunda. E a gente aprende nesse contexto que ele, Deus, desde a fundação da terra, já tinha planejado o destino de Ciro. E Ciro não era um homem temente a Deus, não. Ciro não era um homem religioso, né? E quando ele recebeu essa palavra profética, né? Ele foi tocado por Deus e ele cumpriu o que Deus havia designado. Porque Deus havia escolhido ele, separado, ungido ele para esse propósito. Ele seria ungido como rei. Ciro não tinha nem nascido, mas já tinha sido destinado a um reino. Ele seria rei. Ele seria fortalecido nas derrotas de outros reis. Os portões da Babilônia seriam abertos para eles. Olha, isso tudo para que Deus cumprisse a missão com o povo escolhido que era Israel. Ele receberia tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Imagina, reis, né, que guardavam fortunas. Ele seria resgatado, essas fortunas seriam resgatadas para o reino dele. Ele receberia essa fortuna escondida. Que palavra poderosa! E Ciro era o rei da Pérsia. Ele cumpriu a profecia de Deus. Ele libertou o povo de Israel do cativeiro babilônico
e ele reconstruiu o templo de Jerusalém. Gente, como a gente aprende nessa passagem, né? A gente aprende que Deus é um Deus que usa profetas. Se você não acredita em profecia, se você não acredita que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira como Ele quer, e das pessoas mais improváveis que possam passar pela sua vida, Deus usa. Então Deus é Deus. E Deus usou o profeta Isaías naquela conjuntura, naquele momento, 200 anos, 150 a 200 anos antes do nascimento daquele homem. E o usou com poder, porque ele falava, assim diz o Senhor, né? E ele profetizou e ungiu, falou assim, tu és o meu ungido, Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. Que palavra, saber que Deus toma a gente pela mão direita. E a gente faz nossas essas palavras proféticas, né? Porque a palavra revelada é a palavra que faz com que a gente entenda que nós somos ungidos, que nós somos escolhidos por Deus e que Deus nos chama pelo nosso nome. Denise, eu te chamo pelo teu nome, diz o Senhor. Jane, eu te chamo pelo teu nome. Mônica, quem for que esteja entrando nessa live, né, saiba que você é um escolhido de Deus. Só em você estar nessa live, você é um escolhido de Deus. Porque Deus preparou essa live para que você entendesse que Ele te chama pelo teu nome. Ele conhece teu nome, sobrenome, seu CPF, sua identidade, sua carteira de identidade, né? Ele sabe o número do teu telefone, ele sabe todas as coisas, ele conhece seus filhos, ele conhece a sua casa, ele conhece o seu coração, ele conhece todas as coisas que estão ocultas e escondidas, que ninguém sabe da sua vida, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. E Ele te diz nessa manhã, eis que eu te pego pela mão direita, eu te pego pela tua mão direita, para abater as nações diante da tua face, para abater os teus inimigos, os seus adversários, aqueles que têm te afrontado, aqueles que têm causado mágoa, ressentimento no teu coração. Eu te pego pela mão direita e te sustento e te levo até onde você precisa ir, até onde você precisa estar. Eu soltarei os lombos dos reis. Olha, os poderosos, né? Deus vai tocar os corações, Deus vai quebrantar os poderosos para que você seja exaltado em tempo oportuno. E interessante aqui que ele fala assim, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. A gente costuma ouvir isso, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus abre portas, né? Se a gente parar e pensar nas portas que o Senhor abre na nossa vida, a gente fica maravilhado. Quantas portas eu já entrei na minha vida porque Deus abriu. Deus abriu aquelas portas para que eu entrasse, para que eu fosse abençoada, para que eu fosse próspera, para que eu fosse honrada. Deus abriu portas. E Ele abre portas na nossa vida, né? Deus abre portas, meu irmão. Basta você acreditar, basta você confiar que Deus pode abrir portas que estão travadas, fechadas, trancadas. Deus abre portas. E a palavra aqui fala que e as portas não se fecharão. E quando Deus abrir a porta, não pense você que vai se aproximar da porta e a porta vai fechar. Deus vai trancar aquela porta. E às vezes a gente chega num lugar, meu Deus, deu tudo errado. Parece que as coisas não estão fluindo. Mas Deus, quando Ele te leva, quando Ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha a porta que Deus abre. E a gente acredita, né, que essa mensagem que foi ministrada ao coração de Ciro 150 anos antes dele nascer, tinha um objetivo divino, né? Às vezes a gente fica pensando, Deus, por
que eu sou tão importante? Por que eu sou ungida? Por que o Senhor me chama pelo meu nome? Eu sou tão insignificante na terra. Quantas pessoas, quantas pessoas importantes giram, circulam nesse mundo? Por que eu? Por que seria eu a pessoa escolhida? Bem, Deus tinha uma missão para que Ciro realizasse. E não era por ele, era pelo povo de Deus. Ciro, ele foi usado por Deus, ele foi levantado naquela geração para que o povo de Deus se libertasse de um exílio babilônico. Eles estavam escravizados pela Babilônia. E existiam orações, clamores do povo de Deus. E Deus, para livrar o povo dele daquele exílio, Deus levantou a vida desse homem, ungiu a vida do Ciro, né? E organizou todas as coisas, planejou todas as coisas para que aquele homem ajudasse a reconstruir o templo da cidade de Jerusalém. Quando Isaías profetizou isso, o templo estava em pé, não havia derrubado, não havia nenhum indício de que aquele templo seria destruído, né? E Deus já estava falando, olha, Deus, eu te uso, Isaías, para que você profetize que vai ser reconstruído o templo da cidade de Jerusalém e o meu povo será liberto do exílio babilônico. Que coisa linda! Um Deus que tem o controle de todas as coisas. Às vezes eu fico olhando para a nossa nação, a decadência dos jovens, a decadência das pessoas, a decadência do governo, né? A decadência da nossa sociedade. Às vezes a gente fica percebendo quanta opressão, quanta escravidão que o nosso país vive. Mas quando a gente pensa num Deus grandioso que faz grandes coisas, a gente se projeta numa palavra profética, acreditando que vai chegar um tempo em que Deus vai ministrar na nossa nação, que Deus vai trazer um grande avivamento ao nosso coração e vai começar em mim e em você. Deus vai trazer um grande mover em que nós estaremos intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelo nosso povo que está exilado, né, na corrupção, que está exilado na decadência moral, na decadência religiosa, que está sendo bombardeado nas inversões de valores. Meu Deus, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que Deus é tremendo, que Deus tem o controle de todas as coisas e que nada foge ao controle do Senhor. 200 anos se passaram, mas a palavra de Deus permanecia fiel ao seu povo. Pode passar anos na nossa vida, porque Deus é atemporal. E muitas das vezes Deus não age na nossa vida porque nós não damos passos corretos. Nós não abraçamos a causa do Senhor, nós não corremos em direção a Ele, nós não pedimos socorro oportuno. E a culpa é nossa. Às vezes as portas estão fechadas por nossa culpa, porque nós não agimos. E Deus fica esperando a gente agir, porque o que você vai fazer, Deus não faz, né? Deus já liberou uma palavra profética sobre a sua vida, está esperando você se mover. Você está esperando cair do céu o quê? Se a palavra já foi revelada na sua vida, se a palavra já foi proferida, se a palavra reveladora, profética já foi liberada sobre a sua vida. Meu irmão, receba a palavra do Senhor. Faça como Ciro, que provavelmente, em dado momento da vida dele, quando ele se tornou rei, ele ouviu falar daquela palavra profética que foi revelado por Isaías há 150, 200 anos atrás. E ele se colocou na postura de um homem que poderia ser usado por Deus. E foi. E ele cumpriu aquela palavra profética que foi liberada.
porque ele sabia que Deus iria segurar na sua mão direita, que Deus ia abrir, que Deus ia soltar os lombos dos reis, que Deus ia abrir portas, que Deus estaria à frente dele. A palavra no versículo 2 diz: eu irei diante de ti. Olha que palavra. Ele sabia que Deus iria à frente. Ele não temia, ele agia. Ele simplesmente fazia, porque ele tinha uma palavra revelada na vida dele. Uma palavra que ele acreditou sendo de Deus. Endireitarei os caminhos tortos. Olha que coisa linda. Quando a gente está numa caminhada, num processo de Deus na nossa vida, e de repente parece que os caminhos estão tortos, parece que existem pedras, parece que existem impedimentos, parece que não existe um mover favorável, mas o Senhor vem e aplana. Deus aplana o seu caminho, Deus vai mexendo as pedras, Deus vai tirando, removendo os entulhos, para que seu caminho seja aplanado. Endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze. Olha que coisa interessante. Na passagem, no versículo 45:1, ele fala que ele abriria diante dele portas, e as portas não se fechariam, não se fecharão. Mas embaixo, ele já fala de quebrar as portas de bronze. Ele não fala em abrir portas de bronze, ele fala em quebrar portas de bronze. E eu fiquei meditando, eu falei: Senhor, tem portas na nossa vida que o diabo, né, o nosso inimigo, o nosso adversário, levanta como portas de bronze, portas fortes, que parece que a gente nunca vai conseguir quebrar, nunca vai conseguir abrir. São portas fortes, portas carregadas de uma carga, né, espiritual. Parece que é impossível abrir aquelas portas. Existem portas na nossa vida que são portas de bronze, que Deus deseja quebrar. Deus não deseja abrir, Deus deseja quebrar. Só Deus para quebrar essas portas de bronze na nossa vida. Portas que o diabo fechou, colocou, lançou sobre a nossa vida, na nossa frente. Portas intransponíveis aos nossos olhos. Mas o Senhor, nessa manhã, para você que está ouvindo essa mensagem, Ele fala ao teu coração: as portas de bronze eu quebrarei, eu não abrirei, eu quebrarei. Muralhas, fortalezas da sua alma, do seu coração, Deus vai quebrar. Deus vai quebrar essas portas de bronze. Deus vai destruir tudo aquilo que o diabo arquitetou, armou na sua mente, no seu coração, que te impede de se aproximar do teu Deus, que te impede de se aproximar da tua bênção, da tua herança, daquilo que Deus tem para a tua vida. E sabe o que Deus fala? Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Existem ferrolhos, existem correntes que aprisionam a nossa alma, o nosso coração, para que a gente não alcance a dimensão espiritual que Deus deseja que a gente alcance. Para que a gente não alcance os propósitos, os desígnios de Deus. Mas o Senhor, Ele é poderoso para despedaçar os ferrolhos de ferro. Pensa no ferrolho de ferro. Meu Deus. Eu estou vendo aqui, olha, um ferrolhozinho aqui, ó, pequenininho. Está quebrado. Ele foi despedaçado. Se ele tivesse fechado aqui, né, se fosse uma coisa maior, mais imponente, se ele tivesse sido lacrado aqui, tivesse um cadeado, eu não conseguiria abrir esse tesouro, né, esse baúzinho, eu não conseguiria. Pensa isso numa dimensão grande, grande. Como Deus é capaz de despedaçar esse ferrolho. Ele está quebrado. Foi despedaçado, né? Numa proporção bem pequena.
mas pensa numa coisa, numa proporção maior. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. E aí vem a grande palavra reveladora ao nosso coração nessa manhã tão linda que Deus nos proporcionou para nos falar. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Meu Deus, que coisa linda! Te darei os tesouros das trevas, os tesouros escondidos. Aí eu parei para pensar, meu Deus, tesouro das trevas, tesouros escurecidos, escuridades. A palavra fala das escuridades, outra versão das trevas. Eu não quero o tesouro da treva. Meu Deus! Falei, que é isso? Que é isso? Tesouro das trevas? Que tesouros é esses que estão inseridos num contexto que a gente não consegue nem entender? E aí o Espírito Santo começou a falar. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele é como um pirata. Sabe o pirata? Que vai num barco, né, num navio que está cheio de tesouros, e ele adentra, ele rouba aqueles tesouros, ele pega, sabe, Luana, bom dia, Luana, Deus te abençoe. E aí, imagina, Luana, o pirata, Luana, nós estamos falando aqui do pirata que rouba os tesouros. Você vai entender o contexto, Luana. Vem um pirata, entra dentro do navio e começa a roubar todo o tesouro daquele navio. Esse pirata é o nosso inimigo da nossa alma. Lúcifer, Satanás, diabo, seja lá quem for que você queira nominá-lo, né? Mas ele é aquele que vem para roubar, migrar, destruir o nosso tesouro. E ele adentra dentro da nossa vida, ele adentra dentro das situações que Deus oferece para que seja bênção na nossa vida, e ele rouba o nosso tesouro. Só que ele pega esse tesouro e esconde nas profundezas, na escuridão, num lugar que você não consegue ver, você não consegue perceber onde está o meu tesouro. Está escondido nas trevas. E essa palavra, Isaías 45, 3, fala que eu te darei, o Senhor fala para Ciro assim, eu te darei os tesouros das escuridades, das trevas que foram escondidos de você. Deus está falando para um rei que iria dar para ele todos os tesouros que estavam escondidos. Que palavra poderosa! E aí eu entendi, né? Os tesouros escondidos são as coisas preciosas que Deus separou para a gente. Deus planejou um futuro glorioso para a nossa vida. Deus planejou coisas maravilhosas para nós, né? Só que o inimigo, ele rouba os nossos tesouros. Quantas bênçãos você tem que estão retidas pelo inimigo, que foram roubadas? Quantos sonhos, quantos projetos você desejava para a sua vida? E aí o inimigo colocou outras situações na sua vida que você perdeu o rumo, você perdeu os seus tesouros. Mas o Senhor diz, nada há perdido. Pode estar escondido, pode estar na escuridão, pode estar nas trevas, mas eu resgatarei para você os teus tesouros. Os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Meu Deus, que palavra gloriosa! Eu fiquei feliz em saber que nós temos um Deus que, assim como falou para Ciro essas palavras proféticas, ele fala para nós que somos filhos dele. Eu te darei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor. Para que ele faria isso? Sendo nós tão pecadores, tão pequenos. Ciro era um homem que não era temente a Deus, que não buscava o Senhor. Para que Deus faria isso?
para mostrar para Ciro, aquele rei que não conhecia Deus, que não se importava com Deus, para que ele reconhecesse que o Senhor era Deus, era o Senhor, o Deus de Israel, que iria libertar aquele povo, que estava cuidando daquele povo, que tinha um livramento para aquele povo e que chamava ele pelo nome. Chamava ele pelo nome. Deus conhece Luana, Deus conhece a Denise, a Jane, Deus conhece a nossa vida. Que coisa linda! Deus nos chama pelo nosso nome, né, Jane? Cafezinho de hoje, bênção de Deus, revelando tesouros da sua palavra. Palavra poderosa. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que a gente precisa ouvir nessa manhã. Ele sabe que essa palavra precisava ser ministrada no teu coração para que você soubesse que Ele te chama pelo teu nome. Para que você soubesse que Ele tem mão forte para te sustentar com a mão direita. Para que você soubesse que Ele é capaz de abrir qualquer porta na tua vida. Que Ele é capaz de derrubar qualquer porta de bronze que o inimigo possa ter levantado na sua vida. E pode quebrar ferrolhos de ferro. E pode te revelar tesouros inimagináveis. Meu Deus, quantos tesouros Deus deseja revelar ao teu povo. Chegou um tempo que Deus vai tirar da mão do ímpio e vai colocar na tua mão empresa. Deus vai colocar na tua mão situações. Deus vai colocar na tua mão portas de emprego. Deus vai abrir portas de emprego. Deus vai abrir o grande tesouro de Deus na nossa vida. Deus vai criar situações que vai tirar você dessa situação constrangedora, humilhante. Deus vai tirar. Porque Deus é Deus. Isso Ele vai fazer para que você saiba que Ele é Deus na sua vida. E eu estou falando isso com uma palavra profética para o teu coração, para que você saiba que é o Deus de Israel que está fazendo essas coisas na sua vida. Para que você saiba que você é um ungido de Deus, uma escolhida de Deus, uma pessoa separada por um propósito que nem você sabe, que nem você dá crédito, que nem você acredita. Mas Ele te chamou e Ele te chama para te revelar os grandes tesouros que Ele tem para você. Será que você quer receber, né? A palavra de Ciro, ele poderia ter ouvido essa palavra, um homem que falou há 200 anos atrás que eu seria levantado. Ele poderia não ter dado crédito a essa palavra que veio da parte de Deus. É o livre-arbítrio. Mas ele acreditou naquela palavra revelada. Ele recebeu aquilo como uma palavra de Deus ao coração dele. E assim é quando a gente lê a palavra de Deus. Tem pessoas que não vão dar crédito. Simplesmente vão ignorar a palavra de Deus. A palavra que Deus trouxe ao coração dela. Mas existem pessoas que vão dar crédito a essa palavra. E aí elas vão viver o sobrenatural de Deus. Elas vão viver a dimensão de um Deus que fala conosco. A dimensão de um Deus que ministra o nosso coração através da palavra dele. Um Deus que chama a gente pelo nosso nome. E hoje de manhã, Deus te chamou pelo teu nome. Jane, vai tomar aquele cafezinho. Vai ter essa comunhão com Deus, porque eu tenho uma palavra ao teu coração. E nessa manhã, a palavra que Deus deseja imprimir no nosso coração é que Ele abrirá os tesouros do céu para a vida daquele que reconhece que Ele é Deus, que acredita que Ele é Deus. Acredite que o bom tesouro está sendo liberado sobre a sua vida e você vai viver os melhores anos da sua vida. Se sua vida foi difícil, foi de luta, saiba que
Deus te ungiu desde o ventre materno, desde que você nasceu, Deus te separou para que você fosse chamada pelo teu nome para uma geração que precisa da manifestação da glória de Deus através de você. Deus vai te usar. Deus tem um propósito para a sua vida. E o teu chamado, ele é único, pessoal, intransponível, né? Você não pode transferir, intransferível. Você não pode transferir para ninguém. Ah, deixa que esse chamado vai para outra pessoa. Eu não, já estou velha, ou já estou eu ainda sou muito nova. Eu não sei quem está passando por essa live, mas saiba que o seu chamado só você vai cumprir. Porque Deus te fez, te sustenta até hoje, para que esse chamado seja cumprido. Deus abençoe a nossa vida. Nós vamos agora falar com o Senhor, pedindo uma palavrinha revelada, aquela palavrinha que flui, né? Através dessas cartinhas. A gente usa essas cartinhas porque são palavras boas, palavras que Deus usa de uma maneira assim tão singular, né? Tão livre, tão cheia de descomprometimento, né? Sem intenções, e o Senhor flui na nossa vida nessa manhã. A gente vai tirar uma cartinha aqui. Bênção. Olha que palavrinha gostosa. Bênção, bênção. Meu irmão, a live de hoje foi uma bênção. É uma bênção. E trouxe bênção para o nosso coração. Trouxe uma palavra de um grande tesouro que Deus deseja abrir para nós, né? Basta a gente entrar nesse fluxo de bênção. Entra nesse fluxo de bênção. Vamos continuar buscando os tesouros do Senhor, porque o bom tesouro vai ser revelado. Vai ser revelado ao nosso coração. E a gente fica com essa palavra como Deus falando ao nosso coração nessa manhã. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Eu recebo, Senhor, os tesouros da escuridade. Aqueles tesouros que o inimigo roubou da minha vida financeira, da minha vida sentimental, da minha vida espiritual. Tudo que ele migrou, roubou, destruiu, né, forjou. Eu recebo a restituição. Hoje é um dia de restituição celestial. Nas regiões celestiais estão sendo liberadas grandes tesouros para a nossa vida. Eu receba também essa palavra profética de liberação. O Senhor está restituindo, o Senhor está liberando nas regiões celestiais grandes tesouros que foram consumidos, roubados, destronados, né, pelo nosso adversário. Que Deus te abençoe, receba essa palavra e que você saiba que tudo isso Deus faz para que você reconheça que Ele é Deus na nossa vida. Um dia abençoado, amanhã nós estaremos mais um dia compartilhando, né, esse café com Yahvé, esse cafezinho gostoso. Hoje foi um cafezinho com canela. Que delícia de palavra, que delícia de presença do Senhor. Senhor, abençoa a nossa vida, abençoe a Jane, a Denise, a Luana, abençoe cada pessoa que vai entrar nessa live. Faça desse dia um dia especial, um dia da tua presença, um dia que os teus bons tesouros estão sendo liberados para a nossa vida e nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, com um grande tesouro a ser revelado no nosso coração.